Bora lá, gente. Então, vamos falar um pouquinho aí, então, dos conceitos dentro do direito e a diferença de certos termos que a gente muitas vezes vê no direito e não percebe aí que tem uma sutileza de interpretação, que deixa brecha aí de cada fala, de cada forma que a lei é escrita. Isso, gente, vai ajudar muito na hora da gente planejar o enquadramento das empresas dentro da área tributária. Então, vamos lá. Diferença, primeiro, de direito tributário e direito financeiro. Olha que interessante. Vamos falar, o direito tributário é aquelas leis, né? A legislação que dita as normas de tributos. Então, o direito tributário, ele vai regular a atividade financeira do Estado que envolve no que pertine à tributação. Isso é direito tributário. Direito financeiro, ele vai regular todas as outras atividades do Estado, menos a que envolve tributação. Então, olha só, quando é uma receita que vem do patrimônio do Estado para manutenção da máquina pública, está lidando com direito financeiro. Agora, se é um valor que vem dos tributos, já vai partir para o direito tributário. Então, até na hora de eu entrar com uma ação na justiça, eu tenho que saber de qual direito que eu estou direcionando. É no direito financeiro ou é no direito tributário? Se tiver tributo envolvido no meio, tudo que pertine tributo vai estar na questão do direito tributário. Ok? Baseado nisso, vamos falar de alguns termos bem curiosos. Alguns conceitos. Dolo. Quem sabe me falar aí o que é dolo ou dolo dentro do direito? Por exemplo, Nunca ouvi falar. Isto. Vamos dar um exemplo do trânsito, por exemplo. Tem um questionamento muito grande em relação a um motorista que chapa todas, pega o carro, dirige e atropela uma pessoa. Aí existem advogados que falam, foi um acidente, né? Foi um ato culposo. O meu cliente, né, defendendo o cara que bebeu lá, ele não teve a intenção de matar ninguém, de atropelar ninguém. Aconteceu. Então, usa-se o termo culposo. Em contrapartida, há quem garanta que houve dolo. Por quê? Ele não pegou o carro e quis atropelar o outro e matar. Mas quando ele bebeu, ele sabia que corria o risco dele atropelar alguém. Então, percebem como existe uma brecha na lei aí e que vai depender do caminho que esse advogado seguir para isentar ou não esse cliente? Existem as duas visões? É claro que isso é só o primeiro passo. Lá na frente vai encontrar determinação de sim ou não, né? Hoje em dia já está levando, antes era considerado mais para culposo do que para doloso. Hoje em dia a versão da justiça já não está sendo essa. Por quê? Porque é baseado muito em ações de conscientização de que quando a pessoa bebe, fica bêbado e atropela alguém, ela pode até não ter feito proposital, mas quando ela bebeu foi proposital. Ela sabia do risco. Né? Então, existe esse debate, vamos dizer assim, vamos dar um termo bem prático sobre isso. Dentro do conceito tributário, do direito tributário, também existe essa palavra dolo.
usada muito e muito forte. Dolo é a vontade de eu obter um resultado, mesmo sabendo que causará prejuízos a outrem. Ou seja, dentro do direito tributário, eu quero obter um resultado que me satisfaça, independente se eu estou causando prejuízo para o meu cliente, para o fisco, né, para a fiscalização, para o fornecedor, para a sociedade. Vamos pegar exemplo do Ricardo Eletro, de novo? Foi dolo ou foi culpa do Ricardo Eletro? Ele recolhia o ICMS, porque quando a gente comprava um eletrodoméstico lá, a gente pagava o valor cheio com o ICMS. E não repassava para o governo estadual, que é de competência do ICMS. Ele não passava o total para o governo. Ele fazia isso sem querer ou querendo? Sem querer, querendo. Dolo ou culpa? O que vocês acham? Foi por inocência? Por ignorância? Não, ele sabia o que ele estava fazendo, né? Então, ele usou, ele utilizou de dolo, né? Ele teve a vontade de obter um resultado, independente se ele estava prejudicando alguém. Ok? Ok. São consideradas fraudes contábeis. O que é fraude contábil? Toda aquela estratégia de manipular intencionalmente, foi o caso desse exemplo que eu dei. Manipular a contabilidade de uma empresa. Tanto pode ser para apresentar um ganho muito maior do que se tem, com o intuito, por exemplo, de captar investidores. Eu apresento dados contábeis como se a minha empresa, nossa, tivesse um lucro extraordinário. Para quê? Para atrair investidores, gente para pôr dinheiro na minha empresa em troca desse lucro. E é mentira, é falsificado meus documentos, é feito de maneira errada. É fraude. E se for o contrário, minha empresa está tendo um lucro até bom, mas eu vou lançar, eu vou registrar só metade para eu pagar menos tributo. É fraude. Uai, professora, mas você falou desde o primeiro dia aí que tem jeito de pagar menos? Tem, sem a necessidade de efetuar fraude. Dentro da lei. E levando em conta que fraude contábil é considerado crime da cadeia da penalidade. Além de erros contábeis serem cobrados também em dinheiro. Recalcula tudo certinho e a diferença do tributo que não foi pago tem que ser paga. E ainda leva aí uma ação judicial por crime de fraude contábil. Então, é muito grave dentro aí do direito. Dois termos que vão ser muito úteis para a gente. Simulação ou dissimulação? Vamos lá. Na simulação relativa, dois negócios se sobrepõem. Olha só, hoje, agosto de 2021, para eu gerenciar, para eu tomar uma decisão aqui na minha empresa, eu simulo dois resultados da minha empresa. Um, fazendo determinada coisa, faturando tanto, pagando as contas de tal forma, etc., para eu ver o resultado lá na frente. Não aconteceu ainda. Eu estou simulando uma situação para ver. Outra que se eu faturar menos, se eu contratar mais funcionários, não sei, fiz uma mudança, qual o resultado que eu vou ter lá na frente? Eu estou simulando. Ou seja, eu estou criando um resultado aparente. Eu não fiz nada daquilo ainda, eu estou imaginando. Para que é isso? Para eu ver qual o caminho que eu acho melhor seguir. Isso é simulação. A dissimulação já é um pouco diferente. É o resultado que aconteceu hoje, eu não gostei desse resultado,
Aí eu não vou apresentar para a Receita, para fiscalização, algumas coisas que eu já fiz lá atrás, ó, já fiz. Eu vou ofuscar isso que eu fiz para ter um resultado diferente, porque eu não gostei do resultado que eu obtive. É dissimulação. Então, olha só, o simulado ou aparente não espelha o íntimo querer. Eu estou só imaginando. O dissimulado, ele é oculto ou real. Ele oculta alguma coisa do conhecimento dos outros sobre o que realmente já aconteceu na verdadeira relação jurídica que já aconteceu entre as partes. Então, a simulação é eu imaginar, simular um resultado para refletir sobre ele. E a dissimulação, não. Já aconteceu o fato e eu não quero apresentar aquele resultado, eu vou dissimular. Eu vou apagar alguns rastros meus para trás para mudar esse resultado aqui que eu tenho que apresentar. Uma coisa pode, outra coisa não pode. Dentro da lei eu posso simular? Posso. Eu posso dissimular? Não. Por isso, quando é uma pessoa assim muito falsa, né, bem falciana, a gente fala, não, fulano é extremamente dissimulado. Faz uma coisa e depois finge que não fez. É mais ou menos isso aí. Dentro do direito tributário. E essa diferença vai ter um forte impacto na hora da gente fazer planejamento tributário. Posso simular? Posso. Posso dissimular? Não posso. Outros dois pontos interessantes. Abuso de direito e abuso de forma. Abuso de direito. Peguei um conceito aqui do Marcos Vinícius, que é um tributarista. Ele fala o seguinte: o abuso de direito, ele pode ser definido como sendo um exercício egoístico, sem motivos legítimos, com excesso de intencionalidade ou excessos voluntários, pode ser doloso ou culposo, que é nocivo a alguém, contrário ao critério econômico e social do direito em geral. Ou seja, abuso de direito é quando eu faço alguma coisa dentro da tributação que vai ser muito bom para mim, mas que dane-se o resto. Se eu vou prejudicar alguma outra pessoa, se eu tenho que registrar uma coisa e não estou registrando, se eu tenho que emitir nota e não estou emitindo, eu quero é ganhar. É abuso de direito. Eu tenho o meu direito de tentar pagar menos tributo, mas eu estou fazendo de uma forma abusiva. Não é por aí. O abuso de forma, segundo Marcos Vinícius também, ele fala que é o seguinte: a teoria do abuso de forma está calcada na utilização da forma jurídica atípica ou não comum para a realização de negócio jurídico visando uma menor incidência fiscal. Em suma, né, em resumo, o abuso de forma poderia ser traduzido como a utilização de uma forma jurídica não correspondente ao resultado econômico desejado. Seria a brecha da lei. Eu tenho a lei a seguir, mas eu percebo que aquela lei me dá uma brecha, um caminho que eu consiga ali tirar um proveito sem esbarrar diretamente na lei. Eu consigo um caminho ali opcional. É um abuso de forma. A forma geral é uma, mas tem caminhos aleatórios ali que eu posso seguir. Então, existem essas duas diferenciações dentro dos conceitos no direito tributário. Uma coisa é agir com abuso de direito. Eu vou esbarrar no direito, vou esbarrar na lei, seja por vontade própria ou por inocência, não importa se é doloso ou culposo. Eu estou causando mal a alguém com aquela minha atitude e esbarrando na lei. O abuso de forma, existe a lei, mas eu consigo ver alguma brecha ali para eu pagar menos. Toda empresa, gente,
deveria, né, fazer um planejamento tributário. E aquela que realmente faz esse planejamento, ela consegue evitar a dívida de alguns tributos. Não é que ela vai deixar de pagar tributo, não é que ela vai sonegar os tributos, não. Ela vai conseguir ver essa brecha que ela consegue planejar antes de acontecer. Se eu planejo antes de efetuar o fato, eu estou simulando. Posso, a lei não me proíbe. O que eu não posso é abusar do direito, né? Ser obrigada a pagar aquele tributo e começar a dissimular meus passos, a pagar meus passos para trás, para eu ter um resultado diferente. Aí não. Existem várias alternativas previstas na lei, de forma clara, me dando ali caminhos, e outras de formas não muito claras, mas que se apropriam aí das brechas que a lei deixa, para que a redução do tributo ela seja viável para a minha empresa. Tudo dentro do direito tributário é possível ser realizado sem descumprir nenhuma obrigação, por meio desse planejamento tributário, para que as empresas saiam ganhando e economizem. Tendo uma margem de lucro maior, pagando menos tributo, eu consigo direcionar esse valor para o objetivo que a empresa tiver. Seja aumentar os dividendos dos sócios, seja reinvestir na empresa, seja melhorar o produto, seja reduzir o preço do produto, não importa a estratégia. Mas é um valor que eu vou ter ali em mãos para trabalhar melhor a minha empresa. Seguindo esse parâmetro, eu posso fazer e devo fazer planejamento tributário da minha empresa. Principalmente se a minha empresa ela começa a pagar o Simples Nacional e depois ela precisa ser desenquadrada por algum motivo. Aí eu preciso calcular qual regime eu adapto à minha empresa para ela não pagar tributo demais. E aí existe mais alguns conceitos aí que se chocam. A elisão fiscal. Elisão é uma forma segura e leal de reduzir os tributos que a empresa deve. A evasão é a sonegação fiscal. Usa de falsas declarações, omite informação. Existem vários artifícios aí para fazer evasão, para sonegar. Tudo para evitar o pagamento desses tributos. Elisão é uma coisa legal, evasão é uma coisa ilegal. A diferença entre as duas está exatamente no momento da ação de cada uma. Olha só, para ser elisão e evasão, existe uma linha tênue de tempo. A elisão é adotada através da ocorrência do fato, adotada antes da ocorrência do fato gerador da obrigação. É uma decisão que eu tomo porque eu simulei um resultado que eu não vou gostar, então eu vou mudar o meu caminho antes dele acontecer. Ok? A evasão não, ela acontece depois. Já aconteceu o fato, aí eu acho um desaforo pagar aquele imposto, e aí eu já ajo diferente. Não declaro aquela venda que eu fiz, vendo sem emitir nota para não pagar tributo, monto um caixa 2 na minha empresa, sempre que já existiu o fato gerador, uma coisa que já aconteceu e eu estou dissimulando. Né? Então, a evasão é a dissimulação. É paralelo ali o conceito. A elisão, não. Vamos pegar um exemplo mais clássico. Eu preciso comprar, pega um exemplo bem bobo, eu preciso comprar um sabonete ali no supermercado, e aí eu sei que eu vou pagar o ICMS. Aí eu resolvo não comprar esse sabonete
tenho já os produtos em casa, não sei, produto natural, sei lá, ou vou usar uma planta lá no lugar do sabonete, passar no corpo, vai dar um cheirinho e boa. Eu estou cometendo algum crime com isso? Eu não quero pagar imposto, o ICMS, e não vou comprar o sabonete. Crime nenhum, né? É meu direito, não quero. É uma elisão. Eu não pratiquei o fato gerador de pagar o ICMS do sabonete. Agora, se eu chego no supermercado, compro o sabonete lá e falo assim, não vou pagar esse ICMS, vou levar o sabonete sem o ICMS, arrumo um barraco lá, brigo, eles vão chamar a polícia para mim, não vão? Por quê? Eu estou fazendo uma coisa, já gerei o fato, eu sou obrigada a pagar, eu comprei aquele sabonete, eu tenho que pagar. É um exemplo bem chulo aí, trazendo para a nossa realidade, mas é só para vocês visualizarem como que funciona a diferença da elisão. É uma decisão que eu tomo de mudar meu caminho para fugir do tributo. Posso fazer isso e devo dentro do meu planejamento. A evasão, não. Já aconteceu. Agora eu tenho que pagar. Senão, se eu não pagar, se eu modificar, fazer uma fraude contábil, alguma coisa, vai piorar a minha situação. E tem uma terceira, que é a elusão fiscal. É a prática dos atos da elisão, mas que geram um entendimento de ação abusiva. Ou seja, é quando eu planejo uma coisa, mudo o meu caminho, mas só de fachada, só para não pagar tributo, e depois volto a fazer o que eu fazia antes. E aí a Receita fica achando que eu não estou gerando o fato. Chama ilusão. Exemplo aí a gente pode dar de uma fusão de empresa. As empresas, quando elas fazem fusão, elas fazem normalmente com o objetivo de pagar menos tributo. Que uma empresa paga X de tributo, a outra paga Y. É um valor maior do que quando junta as duas, que unem os tributos ali e pagam menos. Então, supondo que eu vi isso e falo assim, então eu vou fazer uma fusão com a empresa da Rayane. Mas aí a gente faz uma fusão não legal ainda. Não mudamos documento, nada ainda. E já mostramos, lá damos andamento na fusão e já começamos a pagar menos tributo que esse mês, 2 meses, depois a gente separa de novo. E aí a Receita pode falar assim, opa, essas duas tiveram uma prática abusiva, elas fizeram isso com má intenção para passar esses 2, 3 meses pagando menos imposto. Aí é visto como uma prática abusiva da elisão. Eu tinha o poder da elisão, mas eu abusei disso. Eu eu tentei manipular a situação para sair na vantagem. E isso também é contra e está bem claro lá no direito tributário. Dúvida, gente, em relação a esses termos? Não. Por que eu estou apresentando esses termos para vocês? Porque na hora da gente fazer um planejamento tributário, a gente vai ter que trabalhar muito com a simulação, com a elisão e com o abuso de forma. Mas a gente não vai poder passar nem perto, nem esbarrar na dissimulação, nem na fraude contábil, nem na elusão, nem na evasão. Porque senão vocês estão agindo ilegalmente. E como a gente viu, além de ser punitivo por penalidades, multas, etc., é punitivo a título criminal aquele que sonega, aquele que causa fraude contábil. Então, na hora de se fazer um planejamento tributário, é necessário ter uma base de conhecimento do que se pode ou o que não se pode fazer. Bom, grosso modo falando, de uma maneira bem sutil, bem básica, o que é o primeiro passo na hora do planejamento tributário? É agir antes do fato gerador da obrigatoriedade acontecer.
Então, se eu estou vendo que a minha empresa está faturando demais e que no ano que vem ela vai enquadrar num regime que vai ser muito salgado a carga tributária dela, eu já posso começar a trabalhar um equilíbrio do meu faturamento para eu não ser desenquadrado do regime menor. Eu posso equilibrar esse faturamento meu. Ah, eu vou deixar de crescer? Talvez eu possa adiar, sim, um pouco o meu crescimento para eu ter mais um ano pagando determinado nível de tributo, que vai me dar uma força maior para poder crescer. Isso não é contra a lei. Isso está dentro aí do previsto. Ok? A gente vai falar mais aí na semana seguinte sobre essa questão do planejamento tributário. E eu vou mostrar para vocês também um estudo de caso que a gente vai fazer comparações de pagamento de tributo para, na hora de optar, o que é mais válido e o que é menos válido para a empresa. Beleza? Fazer a chamada? Aline não está aí hoje, né? Amanda, Blenda, Christopher, Presente. Cláudia, Gabriela, Geisa, Presente. Ítalo, Presente. Maria Fernanda, Presente. Mário, Presente. Ayane, Roger, Presente. Vitor. Aí também não, né? Então, vamos lá. Vamos entrar no último tempo, que aí eu vou passar o exercíciozinho para vocês. Eu vou encerrar aqui, senão a gente começa e tem que entrar lá.